E aí, meu povo lindo, Shalom, graça e paz, estamos de volta. Mais uma live do Profeteia aqui hoje, na nossa série Disciplinas Espirituais, né? Eu vou começar aqui explicando, vou aguardar vocês entrarem, porque nós não tivemos live semana passada, eu tive que cancelar de última hora a live, na verdade, no último dia, tive que cancelar a live da semana passada, porque eu estava viajando a trabalho, eu fui fazer treinamentos em outra cidade, treinar equipes da nossa empresa em outra cidade. E quando eu estava na outra cidade, a data de previsão da volta era no domingo, ok? A data da previsão da volta era no domingo. Shalom, Ju, tudo jóia? E aí, houve uma surpresa, a gente voltou um dia antes. A gente voltou no sábado. E eu saí de lá umas 11 horas da manhã, mais ou menos, de Camaçari. E chegaria aqui em Conquista à noite, e mesmo assim chegaria muito cansado, então não estava em condições de fazer a live, né? Condições físicas mesmo, cansado demais devido à semana de correria. Então não tive como fazer a live semana passada por causa disso, por isso foi adiada para este sábado. Então eu agradeço a compreensão de vocês aí em relação a não ter tido a live semana passada, ninguém reclamou. Todo mundo foi compreensivo, graças a Deus, eu fico muito feliz. Tivemos um culto poderoso ali, quem tava, tô vendo gente aí da Juventude Sião entrando, Bela entrando aí. Quem tava lá na igreja, né, tivemos um culto poderosíssimo agora à noite. Foi incrível, foi sensacional o tempo que nós tivemos hoje à noite lá na Juventude Sião. Eu saí de lá extremamente edificado, tocado, ativado, transformado. Foi muito violento o que aconteceu na Juventude Sião hoje à noite, lá na Igreja Batista Nova Sião. Então foi incrível, 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 incrível. Vamos começar a nossa live neste instante. Eu vou dar alguns minutinhos aí para o pessoal ir entrando, né? A galera ir entrando aí, essa galera do Profeteia. Eu quero pedir perdão a vocês porque não saiu ainda o guia prático de vida de oração. Por quê? Por causa dessa correria toda, eu fiquei sem tempo. Literalmente, eu fiquei sem tempo para trabalhar no material, para trabalhar no texto. E como eu gosto de fazer tudo bem feitinho, com calma, com tranquilidade, para o material sair um material realmente, sabe, edificante, consolidado, um negócio bem escrito, um negócio bem feito, como nós fizemos nos outros guias, eu segurei um pouco, porque eu preferia fazer bem feito do que soltar de qualquer forma o guia. Então eu tive que segurar um pouquinho mais, mas já está ficando pronto o guia sobre oração, né? E nós vamos soltar amanhã, provavelmente, o guia sobre oração, e essa semana vai sair o guia sobre vida de jejum, ok? Então estou muito feliz com tudo que Deus tem feito nesse tempo, feliz com o que Deus fez na nossa Juventude Sião hoje à noite, foi sensacional. Foi demais, foi demais, foi demais. Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito nesses dias. Tenho trabalhado bastante, né? Algumas pessoas ficaram sem trabalhar nesse tempo. Para mim, tive menos trabalho, não. Tive mais trabalho. Para quem não sabe, acho que eu nunca falei sobre minha profissão aqui. Eu sou técnico em segurança do trabalho e chefe de frotas de uma empresa. E nossa empresa presta serviço para a Embasa. Então, em vez de trabalhar menos, eu estou trabalhando mais nesse tempo, né? Algumas pessoas ficaram sem trabalhar, comigo foi ao contrário, a quantidade de trabalho aumentou. Então, tem sido bastante corrido esses dias e as viagens a trabalho me consumiram um pouco aí, por isso que não teve Profeteia semana passada, mas não temos mais viagens por enquanto, então as lives estão mantidas. E como eu falei, houve um imprevistozinho, né? Era para mim ter voltado num dia, acabei voltando um dia antes, bagunçou minha agenda todinha. Então, glória a Deus, muito feliz com tudo que Deus tem feito. Estamos como aqueles que sonham, né? Com o que o Senhor tem falado, com o que Ele tem feito. Vou aguardar mais uns minutinhos, mais algumas pessoas entrarem. Para quem não sabe, nós estamos vivendo nesse final de semana a transição de ano bíblico, ok? Nós temos hoje a transição acontecendo de ontem para até domingo, o Ano Novo Judaico, ou mais seguramente falando, o Ano Novo Bíblico, o Rosh Hashanah, né? É uma ordenança bíblica, é o Ano Novo Bíblico, né, que nós comemoramos. Então estamos em clima de festa nesses dias, né?
desse novo ciclo profético começando, é um novo ano profético, né? Quem está atento aí ao movimento profético tem que estar atento a isso. Israel é o relógio de Deus para as nações. Então, se você não estiver atento a esse relógio de Deus, você vai perder coisas que estão acontecendo no mundo do espírito. Como eu falei, Israel é a videira, é o relógio de Deus, e se nós ficarmos atentos aos sinais da videira, ok? Como fala lá na palavra, a gente ficar atento aos sinais da videira, e a videira é Israel. Então, quando a gente ficar atento a isso, a gente vai pegar alguns códigos proféticos. Então, sim, profeticamente, estamos começando um novo ano nesse final de semana. Eu prometi que ia falar um pouquinho sobre isso aqui, mas não quero demandar muito tempo, porque hoje nós vamos falar sobre vida de jejum, a disciplina mais amada pelos crentes, para não dizer o contrário. Quem gosta de jejuar, quem gosta de vida de jejum, né? É uma disciplina complicadinha de se adaptar a fazê-la, uma disciplina complicada de ser constante nela, né? Uma disciplina que não é muito boa inicialmente falando, mas é uma disciplina que é extremamente transformadora e, acredite, vai mudar a sua vida se você decidir caminhar nessa disciplina. Por que nós estamos falando sobre disciplinas espirituais nesse tempo? Porque nós entendemos que é extremamente importante você, antes de entender, nós falamos sobre os dons do Espírito na primeira etapa do Profeteia, estamos falando sobre as disciplinas espirituais agora, e depois nós vamos entrar nos 5 ministérios. E por que agora nós estamos falando sobre as disciplinas, antes de falar sobre os ministérios? Por quê? Porque eu entendo que é muito mais importante você fluir na sua vida com Deus, antes de entender o seu chamado e a sua identidade. Então é mais importante você primeiro se aprofundar em Deus e mergulhar em Deus, para depois entender seu chamado e sua vocação. Até porque você só conhece o seu chamado e a sua vocação quando você mergulha em Deus. Porque quem revela para você o teu chamado, o teu ministério, as palavras de Deus na sua direção, é o próprio Deus, através de uma vida de intimidade e de busca pela presença dele. Então, querido, não haverá revelação da sua identidade enquanto você não decidir mergulhar no seu relacionamento com Deus. Todas as palavras que eu tenho em relação à minha vida não me foram dadas por pessoas. Deus me deu essas palavras no secreto e na intimidade, e essas palavras são as palavras que forjaram a minha identidade, quem eu sou em Deus. Isso não foi liberado por nenhum homem impôs a mão sobre mim e disse, você será isso. Não, os homens foram usados para confirmar daquilo que Deus me falou no secreto, aquilo que Deus me falou na minha busca pessoal, na minha vida de intimidade com Ele. Então as pessoas confirmaram, testificaram aquilo que Deus já havia falado comigo. Então, enquanto nós não nos aprofundarmos numa vida de jejum genuína, numa vida de busca e jejum e consagração, nós não entraremos nas profundezas de Deus. Se você tem dificuldade para jejuar, essa live é para você entender o quão fundamental isso é para a vida de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus que não jejua, ele não é discípulo de Jesus. Porque Jesus nos ordenou jejuar. Ele disse que enquanto ele estava na terra, não era necessário que os discípulos jejuassem, mas quando ele fosse tirado, quando o noivo não estivesse mais ali, aí sim seria necessário que os discípulos jejuassem. Então, nós entramos num tempo e nós entramos em algo aqui, em que é extremamente importante e necessário. Se você é discípulo de Jesus, você tem uma vida de consagração. Eu sei que quando nós falamos de jejum, eu não esperava muitas pessoas nessa live de hoje, e eu tenho esse entendimento sobre isso. Os cristãos não gostam de jejuar, e a quantidade de pessoas na live hoje, eu creio que vai deixar muito claro essa questão, ok? Eu quero te chamar para convidar pessoas aí, convide pessoas que você sabe que precisam jejuar, que precisam amplificar a sua vida de jejum, envia convite para ela aí agora. A gente tem só mais um minuto aqui aguardando, então pega o aviãozinho aí, envia, convida amigos aí para estar aqui com a gente, que a gente vai entrar nisso, querido. E eu tenho certeza que as chaves liberadas aqui vão mudar a sua vida. As chaves liberadas aqui vão mudar sua história. Jejum, uma ferramenta para liberar o seu destino. Então, se você quer encontrar seu destino em Deus e fluir no seu destino, você precisa aprender a ter uma vida constante de jejum, ok? Vamos lá? Então envia aí o convite para seus amigos, vai convidando seus amigos aí para eles virem, entrarem, estarem aqui com a gente, ouvindo essa revelação poderosa, que eu tenho certeza que se você decidir entrar numa vida prática disso, sua vida vai ser transformada.
Vamos lá, vamos lá. Envia para seus amigos, convida seus amigos aí. Envia o aviãozinho aí para todo mundo, convida geral, para a gente ter esse tempo precioso aqui juntos. Enquanto isso, eu vou orar. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que os nossos corações sejam abertos nessa noite para compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor anseia falar conosco, em nome de Jesus. Assim como os discípulos tiveram o entendimento dele aberto, Senhor, em Lucas 24. O Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras, Senhor. E assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que Lídia pudesse compreender aquilo que Paulo estava falando, abra o nosso coração para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor anseia falar conosco nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, traz o espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, para que nós possamos ser ministrados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, levados pelo Senhor a se aprofundar numa vida de jejum e de consagração e de busca profunda pelo Senhor. Que nós sejamos desatados, desamarrados, libertos de toda a atadura do diabo, de toda a atadura do maligno que nos conduz a uma vida de escravidão. Que nós sejamos e encontremos nessa noite uma revelação poderosa, liberada aqui nesse lugar, que vai nos conduzir por um caminho de consagração e de busca pela Tua presença e pela Tua face, Senhor. Um caminho que vai trazer para as nossas vidas unção, autoridade, para que nós possamos caminhar nas mais altas plataformas de busca e consagração, Senhor. Que nessa noite as chaves e as revelações entrem no nosso espírito, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor anseia falar conosco de verdade, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero lembrar algumas coisas aqui para vocês e falar algumas coisas aqui para vocês, algumas chaves sobre jejum. Primeiro, crente não gosta de jejuar. Se crente gostasse de jejuar, nós encontraríamos a maioria dos crentes ungidos e munidos de autoridade e de poder. Jesus disse aos discípulos que eles não tinham poder e autoridade para expulsar demônios, porque eles não oravam e não jejuavam. E aqui nós temos duas coisas, duas ferramentas. Nós já falamos sobre oração, encerramos a oração semana passada, e se necessário eu faço outra live falando sobre jejum essa semana, mas nós precisamos entender, existe uma ferramenta que vai atrair uma unção sobrenatural para a sua vida, e essa ferramenta se chama jejum. Você, discípulo de Jesus, precisa aprender a jejuar. Uma vez eu estava numa conferência ministrando, uma mulher se aproximou de mim e falou: Ian, como você é tão jovem, como você é tão novo, possui uma unção tão incrível, como você possui uma palavra tão poderosa, de onde vem essa unção? De onde vem essa consagração? E aonde você encontrou isso? E eu lembro que eu olhei para ela e falei: querida, isso vem de muito jejum. Isso vem de uma vida de consagração, isso vem de dias sem comer, isso vem de semanas sem comer direito, isso vem de jejum de 3 dias só na água, isso vem de semanas e semanas em consagração, em busca incessante pela presença de Jesus, isso vem de tempo sem comer, comendo dos céus. Sabe o que é jejum, querido? É você deixar de se alimentar da terra para se alimentar dos céus. Jejuar é deixar de se alimentar da terra para se alimentar dos céus. E é por isso que a maioria dos crentes e dos discípulos de Jesus não possui uma palavra rema, porque não tem vida de jejum, e sem vida de jejum não tem comida descendo dos céus sobre sua vida. Sem vida de jejum não há uma revelação condizente, sem vida de jejum não há uma revelação alinhada. Eu encontrei e eu conheço alguns dos maiores homens de Deus dessa nação, e todas as vezes que eu me encontrei com eles, eles estavam em algum propósito de jejum específico. Eles não estavam brincando de vida com Deus, não. Eles estavam em consagração. Jejuar é deixar de comer da terra para comer dos céus. E nós precisamos desenvolver uma vida disciplinada de jejum. Enquanto não houver disciplina de jejum em sua vida, não haverá unção constante. Por isso que nós oscilamos tanto, por isso que a nossa alma nos governa tanto, porque nós não temos vida de jejum, que é aprender uma ferramenta poderosa para deixar de ser almático, é você começar a jejuar, é você ter vida de consagração, é você aprender a silenciar a voz da sua alma através do jejum. Eu vou mostrar isso para vocês biblicamente daqui a pouco. Existem alguns que falam: não, Jesus já pagou o preço.
Querido, o reino de Deus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Não é a força do braço, é a violência do Espírito. E como você manifesta essa violência do Espírito? É oração, é jejum, é disciplinas espirituais, é trancado no quarto, é buscando ao Senhor com intensidade, é tendo uma vida de práticas espirituais. O problema é que disciplina não é teórica, disciplina é prática. Não adianta você saber e não fazer. E quando a gente fala de disciplina para ocidentais é extremamente complicado. O ocidental não é um povo disciplinado. Os orientais são, os japoneses são, os chineses são. Por isso que eles são tão bons em que eles fazem. Não é porque eles nascem bem dotados, é porque eles são disciplinados, eles têm disciplina, eles sabem fazer as coisas disciplinadamente. Se é para treinar 8 horas, eles treinam 8 horas por dia. Mas quando nós falamos isso para o brasileiro, quando nós falamos isso para o povo ocidental, onde nós moramos, onde nós vivemos, é extremamente difícil nós desenvolvermos disciplinas. Por quê? Porque não é costume nosso, nós não somos ensinados a serem disciplinados. E aí eu quero tirar o primeiro dogma aqui, né? Abre sua Bíblia em Mateus 6, do 16 ao 18. Mateus 6, do 16 ao 18, ok? Vai lá, abre sua Bíblia, Mateus 6, do 16 ao 18. Nós temos aqui Jesus ensinando sobre o jejum. E aí eu quero que você já pegue a sua primeira chave sobre o jejum. São algumas pessoas que dizem, não, quando eu estou jejuando eu não posso falar para ninguém que eu estou jejuando. Não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus disse é que você não pode se vangloriar pelo fato de estar jejuando, ok? Mateus 6, do 16 ao 18. Quando acharam, coloca um foguinho aí. Quem achou, coloca um foguinho. Quem achou, coloca um foguinho aí na tela. Pra me saber que vocês acharam. Mateus 6, do 16 ao 18. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume seu cabelo, lave seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, preste atenção. Ele está dizendo, não fique falando para as pessoas que você está, não fique anunciando que você está jejuando. Eu vejo pessoas que deixam de jejuar porque não pode falar para o outro que está jejuando, não pode dizer para um chefe no trabalho que está jejuando. Querido, eu jejuo toda semana. Toda semana eu jejuo. Quando eu não jejuo, eu sinto fome. Eu sinto fome de jejum. O jejum já é uma disciplina tão constante em minha vida que hoje eu sinto fome de jejum. Paula perguntou há quanto tempo começou. Tem 17 minutos que nós começamos, mas só 7 que eu comecei a falar sobre o jejum. Então, eu sinto fome de jejuar hoje. Hoje jejum é uma disciplina constante em minha vida. É semanalmente eu jejuo. Pelo menos uma vez por semana eu tenho um dia em que eu passo o dia todo em consagração e em jejum. Por quê? Porque eu preciso comer dos céus, eu preciso me alimentar dos céus. E jejuar é alimentar-se dos céus. Então, não quer dizer, querido, que você está em jejum, você não pode falar para um colega seu trabalho, ó, não vou comer hoje, porque eu estou numa consagração aqui, hoje eu não posso comer. O pessoal do meu trabalho já sabe. Ian, vamos comprar um lanche. Eu falei, gente, hoje não. Tô jejuando, eu não estou me gloriando, não estou me exaltando, eu não estou dizendo eu sou mais espiritual. Os fariseus, o que eles faziam? Eles bagunçavam o cabelo, eles mudavam a aparência, eles entristeciam o rosto, para que as pessoas olhassem para eles e falassem assim, por que você está tão abatido? Não, é porque eu estou jejuando hoje, é porque eu estou em consagração ao Eterno. Não, eu estou ali trabalhando na minha atividade, fazendo minhas coisas em consagração e em jejum. Então, primeira coisa, pare de inventar desculpas para não jejuar. Pare de dizer que você não pode jejuar por causa do trabalho, porque como eu falei, eu expliquei aqui mais cedo, sou técnico em segurança do trabalho, chefe de frotas, eu estou em jejum e fiscalizando pessoas na rua debaixo do sol, eu estou em jejum e trabalhando em campo, dirigindo para todos os lados, fiscalizando obra em vários lugares, eu estou jejuando e estou resolvendo coisas da empresa em todo o tempo, em todo momento. Então, querido, você precisa aprender uma coisa que anota isso. Jejum até meio-dia é jejum de criança. Jejum até meio-dia é jejum de criança. Enquanto você não tirar as desculpas
e começar a jejuar, a ter vida de consagração, no mínimo até o final do dia, no mínimo 24 horas, você começar a insistir nisso, você não terá unção sobre sua vida, porque o jejum atrai unção para sobre você. Todo homem de Deus que tem uma grande unção, tem uma grande vida de consagração. Todo homem de Deus que tem uma grande unção, tem uma grande vida de consagração. Anota isso aí. Então Jesus não está dizendo que você não pode falar, comentar com alguém que você está jejuando. Ele diz que você não pode buscar mostrar para as pessoas que você está jejuando, que você não pode entristecer a sua aparência propositalmente, que você não pode se fazer de mais fraco, de débil, de enfraquecido por causa do jejum, para mostrar para os outros que está jejuando. Então, por exemplo, você está no trabalho, está jejuando, eu não posso negar um lanche porque eu estou jejuando. Tem gente que inventa isso como desculpa. Eu não vou jejuar porque eu vou ter que falar para as pessoas no trabalho. Querido, para de inventar desculpa. Começa a ter tempo de consagração. E aí os apóstolos jejuavam. Se você abrir em Atos 14, versículo 23, vai estar lá: Paulo e Barnabé designaram presbíteros a cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado, ou seja, os apóstolos, eles jejuavam. Nós temos aqui outro exemplo em Atos 13, do 2 ao 3, os apóstolos jejuando, fala assim: enquanto adoravam ao Senhor, eles jejuavam, disse o Espírito Santo: separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Uma das coisas que você precisa entender nessa noite: o jejum desata destinos. O jejum, ele santifica, ele silencia a sua carne. Sabe, a única forma que você tem de consagrar seu corpo a Deus é através do jejum. A única forma que você tem de consagrar o seu corpo, a sua carne a Deus, é através do jejum. Você santifica o seu espírito através da oração. Você santifica a sua alma através da oração. Você santifica a sua mente através da leitura da palavra. Mas a única forma de santificar a sua carne é através de uma vida de jejum. E é por isso que a maioria dos crentes não gosta de jejuar. Porque jejuar é matar a carne, é santificar a carne, é silenciar a carne. E enquanto você jejua, a carne começa a gritar desesperadamente. A sua carne começa a entrar em estado de convulsão, ela começa a enlouquecer, começam a vir vontades, a sua alma começa a gritar dentro de você. Por quê? Porque ela não quer que você jejue. Jejum vai te dar algo incrível chamado domínio próprio. Se tem um fruto que é gerado em você através do jejum, é domínio próprio. Domínio sobre sua alma, domínio sobre suas emoções, domínio sobre seus sentimentos. É por isso que, se você é almático, você precisa jejuar e jejuar muito. Eu era muito resistente ao jejum, pode parecer que não. Eu era muito resistente, eu não gostava de jejuar, principalmente porque eu amo café. Eu amo café. Por amar café, eu tinha muita dificuldade de jejuar, mas muita mesmo. Eu não gostava de jejuar, era um crente que eu lia muita Bíblia, eu era um crente que eu orava muito, mas eu tinha muita dificuldade de jejuar. Eu lembro de um dia que meu líder olhou para mim e falou assim: você é um endemoniado. E eu me assustei no dia, eu falei: como? Eu sou endemoniado? Eu sou um cara que ora, que lê Bíblia, que busca ao Senhor. Como assim eu sou um endemoniado? Ele falava: Ian, você é extremamente almático. Você é extremamente almático. Você não ouve o Espírito Santo. E eu, sendo confrontado, querendo falar contra aquilo que ele estava falando, mas tudo que ele estava falando é verdade. Eu era almático, eu era guiado pelas minhas emoções, eu era guiado pelos meus sentimentos. O jejum, como não era uma disciplina ativa em minha vida, a minha alma me governava, minhas emoções me governavam. E aí eu não tinha o meu destino liberado. Que é isso que acontece aqui em Atos. Está ali os apóstolos jejuando e orando. E aí Deus libera uma palavra, porque jejuar vai trazer para você sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quer ser mais sensível à voz do Espírito Santo? Aprende a jejuar. Aprende a ter uma vida de consagração. Primeira dica: pelo menos uma vez por semana você precisa jejuar. Pelo menos uma vez por semana você precisa jejuar. A igreja primitiva, ela tinha o hábito de jejuar todas as quartas e todas as sextas. Ou seja, toda quarta e toda sexta-feira a igreja primitiva jejuava. E era por isso que eles viviam aquela dimensão do sobrenatural. Por isso que eles ouviam Deus com tanta facilidade. Porque era eclesiástico o jejum.
toda a igreja primitiva jejuava toda quarta e toda sexta. É por isso que eles viviam aquela dimensão sobrenatural e ouviam Deus com tanta facilidade. Quem não tem vida de jejum não ouve os céus. Quem não tem vida de jejum não ouve a voz do Senhor, porque a sua alma sufoca a voz do Espírito Santo. Quando você jejua, a sua alma se silencia. Em Atos 13, do 12 ao 3, eles estão ali orando, buscando uma direção dos céus, silenciando a alma, calando a voz da alma. E aí, enquanto eles jejuam, vem uma palavra de destino dos céus dizendo: unjam Paulo e Barnabé. E naquele momento, esses eram os dois mais improváveis de serem ungidos, mas por causa de uma palavra dos céus, aqueles homens se submetem, ungem Paulo e Barnabé, e Paulo se torna nada mais, nada menos do que o maior de todos os apóstolos. E ele mesmo fala em vários textos, Coríntios 12, 2 Coríntios 11, 27, Paulo fala: trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir, vezes passei fome, vezes passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Ou seja, Paulo tinha uma disciplina constante de vida de jejum. Aí você me fala: Ian, mas eu sou discípulo de Jesus e não de Paulo. Verdade. Aí nós lemos Mateus 4, do 1 ao 2, em que diz: então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Você me pergunta: Jesus tinha necessidade de jejuar? Primeiro, ele era um homem ungido pelo Espírito. Jesus não era 100% Deus, ele também era um homem. Então sim, Jesus necessitava de jejuar, mas principalmente isso aqui é deixado para nós como exemplo, como referência de que o nosso Messias, aquele a quem nós dizemos seguir, aquele que nós afirmamos ser nosso Senhor, ele tinha uma vida de jejum. Ele tinha uma vida de consagração. Antes de começar todo o ministério dele, Jesus fala: eu preciso entrar na maior plataforma de consagração e de jejum que já existiu até hoje. Então Moisés tinha jejuado 40 dias, Elias tinha jejuado 40 dias. O que Jesus precisou fazer? Jejuar 40 dias, porque eles eram os dois maiores exemplos até aquela data. Moisés e Elias. Moisés, a voz da lei, Elias, a voz profética. Jesus era o cumprimento dos dois, então ele também precisava jejuar 40 dias. Jesus entra numa plataforma de consagração, a maior que existia até aquele momento. E para ser ungido pelo Espírito, para ser selado para o ministério, ele passa 40 dias em consagração no deserto, sendo tentado. E eu te pergunto: por que o jejum? Porque Jesus também tinha carne. E naquele momento, Jesus precisava silenciar a carne dele. Jesus precisava calar a alma dele, para que no deserto ouvisse a voz do Senhor, para que fosse preciso na guerra contra o diabo. E aí eu quero dar outra chave para você, sabe? Porque você perde muita guerra para o diabo, porque você não tem vida de jejum. Jesus só venceu a guerra no deserto contra o diabo por causa dos 40 dias de jejum. Existem determinadas guerras na minha e na sua vida que só serão vencidas em plataformas de jejum e de consagração. E enquanto você não decidir entrar para uma vida de jejum, nada vai mudar. Porque existem coisas que só mudam quando você decide praticar certos princípios. E jejum é um princípio bíblico. E enquanto você não praticá-lo, certas coisas não serão desatadas na sua vida. Lembra que eu falei que meu líder me chamou de endemoniado porque eu não jejuava? Naquele tempo eu falei: rapaz, eu vou entrar nisso. Esse cara flui mais do que eu, tá além do que eu, vou começar a jejuar. Comecei a jejuar constantemente. Ele fez um desafio para mim, ele falou: você só prega comigo nesse final de semana se você fizer um jejum de 3 dias, só na água. Eu falei: é? Ele falou: é. Eu falei: tranquilo. Fiz 3 dias, só na água, sem comer nada, só bebendo água, 3 dias. Eu lembro, e eu costumo dizer que quando eu terminei o jejum, era tanta unção sobre mim, era tanta unção fluindo da minha vida, que eu brinco que eu me senti o Thor no último filme, aquele Ragnarok, saindo dos raios, assim. Era tanta unção que eu tocava em pessoas e elas eram tocadas pelo Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava no jejum de 3 dias e uma pessoa chegou para mim e falou assim: ministra a minha vida. A pessoa chegou para mim e falou assim: toca a minha vida, eu queria receber algo. Eu queria receber algo de você. E eu lembro que eu coloquei a mão sobre ela e quando eu toquei ela
ela começou a chorar. E ela falou comigo, eu já recebi. Eu falei, amém, aleluia, glória a Deus. Eu não precisei falar nada. Com um toque, ela foi ministrada. Quando eu decidi entrar, queridos, nessa plataforma de jejum e consagração, entenda isso, quando eu decidi praticar jejum, meu ministério e minha vida foram desatadas para novas dimensões. Tudo que eu conquistei hoje, em todas as áreas da minha vida, nasceu de jejum, nasceu de consagração. Ian, o que é jejuar? E aí entra daqui uma dúvida. Uma amiga minha até mandou uma perguntinha aqui, eu vou responder a perguntinha dela, né, Pri? Ficar sem comer um determinado tipo de alimento é jejum? Não. Ficar sem comer chocolate é jejum? Não. Ficar sem comer pão é jejum? Não. Ficar sem comer determinado tipo de alimento é jejum? Não. Não existe descrição bíblica de jejum parcial. O que Daniel faz não é jejum. O que Daniel faz é abrir mão de determinados tipos de alimentos, que eram alimentos que eram contaminados. Ele não podia comer a carne de Babilônia, porque a carne de Babilônia era carne de porco, e ele não podia se alimentar de carne de porco por ser judeu. Ele não podia beber o vinho de Babilônia, porque o vinho de Babilônia era misturado com sangue, que os babilônicos tinham uma crença de quando ele bebia o vinho misturado com sangue, ele adquiria vida naquele sangue, ok? Então o que é jejuar, Ian? Jejuar é ficar sem comer, ponto. Definição do dicionário, definição bíblica, definição teológica. Jejuar é abster-se de se alimentar, ponto, fechou. O resto é propósito seu com Deus. Vou tirar chocolate, propósito. Vou tirar certo tipo de alimento, propósito. Isso não anula seu jejum. Jejuar é ficar sem comer, ponto, fechou. E água, Ian, pronto. As 3 pessoas na Bíblia que jejuaram sem água estavam dentro de uma plataforma gigantesca de glória. Moisés no monte, 40 dias. Entenda uma coisa, Moisés estava numa dimensão tão grande de glória no monte, que ele nem percebeu que os 40 dias passaram. Jesus no deserto, uma dimensão de provisão sobrenatural, tanto que os anjos aparecem para servi-lo depois. Terceiro, Elias no deserto. Elias come o pão, bebe o vinho e caminha 40 dias com a força daquele alimento que ele comeu. Também provisão espiritual. Não vá nessa de que jejuar sem água é uma boa para você, porque não é. Sempre que você estiver em jejum, beba água. Não beba água para encher seu estômago. Beba água para estar nutrido. Por quê? Porque se você ficar sem beber água, você vai prejudicar demais o seu corpo. Você vai ferir demais o seu corpo. Jejum não é para você morrer, jejum é para você se santificar, se consagrar. Então sim, enquanto você está jejuando, beba água. Beba água, beba água normalmente, como a gente bebe 2 litros de água por dia constantemente para estar nutrindo o seu corpo. Então entenda isso, jejuar é ficar sem comer. Tire o alimento e fique até determinada hora. Ian, como é que você jejua? Como é que é seu jejum? Pronto, eu só vou comer 6 horas da tarde. Fico o dia todo sem comer nada. Bota um cravinho na boca, por causa do mau hálito, às vezes, para quem trabalha com gente. Bota um tridentezinho, um chiclete sem açúcar, uma essênciazinha de menta na boca, para não ficar com tanto mau hálito, você vai ficar, ok? E pronto, fique sem comer aquele determinado horário. E faça o quê? E ore. Ore durante o dia, o horário que você tem do almoço, não está almoçando, vai para o quarto, vai orar, vai buscar o Senhor. Vai orar para quê, Ian? Vai orar, vai buscar Jesus, querido. Jejum não tem nada a ver com Deus te dar nada. Aí eu jejuo pelas coisas. Você não tem que jejuar pelas coisas, você tem que jejuar para você se converter. Você tem que jejuar para você matar a sua carne, você tem que se jejuar para você santificar a sua carne. Aí eu vou jejuar para Deus me dar tal coisa. Você vai jejuar e Deus não vai lhe dar nada. Porque Deus não negocia nada com ninguém. Todas as coisas já foram dadas para você em Cristo Jesus. Você precisa entender quem você é nele e amadurecer em Deus para receber aquilo que Deus te deu por herança. Não adianta você jejuar por coisas. E já eu vou explicar isso para você. Jejuar é para matar a sua carne, é para você se consagrar a Deus, é para você ser santo, para você ser separado para Ele. Como é que é seu jejum de 3 dias, Ian? Pronto, vou te ensinar. Comi com quinta-feira de noite, vou ficar sexta, sábado e domingo, só como domingo de noite. Acabou. 3 dias. Só na água, mais nada, não como nada, não boto nada na boca, só água. 3 dias de consagração, sem comer nada. Jejum é abster-se de se alimentar.
O resto é propósito seu com Deus. Você criou, você inventou. O que a Bíblia manda você fazer é ficar sem comer. Porque era assim que os apóstolos faziam, é assim que Jesus fazia, é assim que todos os profetas fizeram, é assim que todos os mestres da lei fizeram. Pronto, é assim que você tem que fazer. Jejuar é ficar sem se alimentar. Tirei sua dúvida? Ok. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, você pode botar aí, tá bom? Quem tiver pergunta, você pode botar aí. Então, vamos lá. Marcos 9, do 28 ao 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar? E Jesus respondeu: essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Por quê? Porque o jejum ele vai trazer unção na sua vida. A unção te dá autoridade. E a autoridade vai te levar a expulsar demônios, principados e potestades. Enquanto você não tiver uma vida de jejum e de oração, e eu vou explicar para você logo mais que o jejum potencializa a sua vida de oração. É por isso que tem muita coisa que você ora que não flui, não toca, não acontece. Por quê? Porque o jejum ele só funciona com a oração. E a oração só funciona com o jejum. Você vê isso associado o tempo todo nas escrituras. Oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Por quê? Porque o jejum ele potencializa a sua vida de oração. Lucas 5, do 33 ao 35. E eles disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu: porém, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. O que Jesus está dizendo para mim e para você em Lucas 5, do 33 ao 35? Ele está dizendo o seguinte: enquanto ele estava na terra, os discípulos estavam com ele e não necessitavam de jejum. Por quê? Porque o jejum é uma ferramenta para você buscar a presença de Deus. E como Deus estava com eles, não havia necessidade de jejuar. Mas Jesus disse: vai chegar o dia em que eu serei retirado. E nesse dia, eles terão que buscar a minha presença através de uma vida de jejum. Só tem presença de Deus na vida quem tem vida de jejum. Só tem presença de Deus em sua vida e na minha vida se houver vida de jejum. Só tem presença de Deus em nós se nós tivermos uma vida de jejum. Jejuar é deixar de comer da terra para se alimentar do céu. E se você não tem uma vida de jejum, querido, muito dificilmente, e eu vou dizer, é impossível que a sua vida com Deus flua. Você quer saber o que todo homem de Deus teve em comum na história? Eu estudei a história da igreja inteira. Eu conheço basicamente todos os homens e avivalistas que existiram. História deles, detalhadamente, estudei cada avivamento, pesquisei, eu falei, tem que ter algum segredo aqui na vida desses caras que fez a diferença. Tem que ter algum segredo na vida desses caras aqui que foi o diferencial. E sabe o que eu descobri? Que apesar das linhas teológicas diferentes, das linhas de pensamento diferentes, das linhas de raciocínio teológico, filosófico, completamente diferente de um para o outro, eles tinham uma coisa em comum. Todos eles oravam muito, todos eles jejuavam muito e todos eles liam muito a palavra. Jejuar, orar, 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 palavra. Constantemente, o tempo todo. Nós falamos sobre oração, estou falando sobre jejum agora. Não é algo para ser feito de vez em quando, não é algo para ser feito uma vez ao ano, é algo para ser feito constantemente. Jejuar, orar e palavra. Isso construiu todo avivalista que existiu na história. E se você quer ter vida com Deus, você precisa jejuar, orar e ler a palavra. Jejuar, orar e ler a palavra. Constantemente. Todo homem de Deus da história viveu isso. Deus respaldou homens que fizeram isso em toda a história da igreja. Deus mudaria agora? Não. Só tem revelação da glória de Deus quem jejua, ora e lê a palavra constantemente. Quantos estão me entendendo? Tá ficando claro para vocês? E eu não gosto de jejuar. Eu também não gostava. E é por isso que minha vida era toda travada e empenhada.
toda emperrada a minha vida. Quando eu aprendi a jejuar, quando eu aprendi a ter uma vida de consagração, as coisas da minha vida desataram e foram para outra dimensão. E não foi barganha com Deus, não foi. Foi porque Ian era trancafiado dentro da alma dele. E a verdadeira identidade de Ian só floresceu quando minha carne e minha alma foram silenciados para que o meu espírito falasse. Para que aquilo que estava dentro do meu espírito falasse. Tem uma revelação que eu vou trazer daqui a pouco aqui para vocês, em Isaías 58. Quando você jejua, a sua alma e a sua carne enfraquecem tanto que aquilo que está dentro do seu espírito consegue exalar para fora. Você mata a carne, silencia a alma e o seu espírito começa a falar e a liberar aquilo que está dentro de você. Entenda aqui, você só vai ter uma unção extraordinária se você tiver uma vida de jejum extraordinária. E enquanto você não entrar para essa vida de jejum, infelizmente, nada vai mudar, porque você precisa cumprir esse princípio para que Deus libere sua vida para cumprir o seu destino. Precisa ter vida de jejum. Quem não tem vida de jejum não tem destino. Grava isso. Quem não tem vida de jejum não tem destino. Porque somente uma vida de jejum libera o destino que está dentro de você. Mata a sua carne, silencia a sua alma e libera o seu espírito. Jesus ensina a jejuar. Ele está dizendo para os discípulos que enquanto ele estava ali não era necessário, mas que viria o tempo em que seria necessário. Ele não só ensina, ele ordena jejuar. Ou seja, Jesus deu uma ordem que enquanto ele não estivesse na terra, nós necessitaríamos ter uma vida de jejum e de consagração. Ele não está aqui, o Messias não está na terra, quem está aqui é o Espírito Santo. Ele não está aqui, pelo fato de Jesus não estar aqui corporalmente falando, nós necessitamos de uma vida de jejum. Jejuar é não comer da terra para poder comer dos céus. Eu costumo dizer, talvez seja heresia, talvez seja verdade, que jejum é a única expressão de adoração que literalmente você faz ela 24 horas por dia. Porque quando você faz um jejum de 24 horas, seu corpo está 24 horas clamando, Jesus, eu tenho fome dos céus. Quando você está em jejum, o seu espírito está clamando, eu tenho fome de Deus. Quando você está de jejum, a sua alma está desesperada, porque ela sabe que Deus vai ministrar o seu espírito. E você vai ser curado, desatado, liberto, transformado. Se você soubesse, querido, o quanto é poderoso jejuar, você já saía daqui de jejum. Eu tinha muita dificuldade no início de jejuar. Lembra que eu falei? Tinha muito. Eu não gostava. Hoje eu tenho dificuldade de não jejuar. Eu tenho fome de jejum. Quando eu fico uma semana sem jejuar, às vezes por alguma enfermidade, ou de vez em quando eu estou viajando a trabalho, e é muito complicado jejuar quando eu estou a trabalho em outra cidade. E eu começo a me sentir extremamente incomodado se eu passo mais de uma semana sem jejuar. Hoje o meu espírito tem fome de jejum. Antigamente eu tinha raiva de jejum. Hoje eu não aguento passar uma semana sem ficar sem jejuar. Meu corpo tem fome, meu espírito tem fome de jejum. Você sabe por quê? Porque enquanto eu não como da terra, eu estou comendo dos céus. Então meu espírito está clamando. Eu quero comer dos céus. Eu quero me alimentar dos céus. Eu quero ser nutrido pelos céus. Meu corpo hoje clama o jejum. E minha avó, durante muito tempo, falou para mim, meu filho, você vai morrer de tanto jejuar. Não sei, provavelmente sua mãe fala isso, sua avó fala isso, sua tia, não sei, alguém de sua família fala isso. Pra que tanto jejum? Você vai morrer jejuando. Não tem necessidade de jejuar tanto, menino. Eu ouvia isso o tempo todo. E aí eu dizia, vó, quem fica doente é quem não jejua. E aí sabe o que a ciência descobriu hoje? Que de verdade, quem fica doente é quem não jejua. Por quê? Porque o jejum, ele mata as células mortas e ele faz células novas nascerem. Pegou? O jejum mata as células mortas e faz células novas nascerem. É a mesma coisa que acontece no seu espírito. Ela mata o morto
e Ele te dá um novo. Ela mata o que está morto dentro de você e faz algo novo brotar dentro de você. O jejum, fisicamente falando, ele mata as suas células mortas e faz células novas nascerem. O jejum, espiritualmente falando, ele mata aquilo que está morto dentro de você e faz um vinho novo brotar. O jejum tira o velho e libera o novo de Deus sobre você. Meu Deus. Jejuar é matar o velho e trazer um novo de Deus para dentro de você. Jejuar é matar o velho e trazer um novo de Deus para dentro de você. E aí hoje, cientificamente comprovado, as pessoas estão jejuando porque emagrece, porque mata as células antigas e traz células novas. E jejum hoje está na moda. E sabe qual é a sua vergonha, crente? Estou falando com você que está aí desse lado. Jejum, para você que está aí. A galera fitness está jejuando para ficar mais bonita e você não está jejuando para ser mais santo. O povo está jejuando para enaltecer o corpo e você não está jejuando para adorar a Jesus. Sabe qual é a nossa vergonha hoje como cristãos? Os ímpios estão jejuando e os crentes não. Vergonha dos crentes hoje. Os ímpios jejuam em prol da própria beleza e os crentes não jejuam em prol da própria consagração. Vergonha do evangelho moderno. Crente não jejuar e ímpio jejua. Verdade? Eu tô mentindo? Se eu estiver mentindo, fala aí. Bota aí no comentário. Ian, você tá mentindo. Os ímpios jejuam e os crentes não. Aí quando o crente jejua, quer jejuar até meio-dia. Vou jejuar até meio-dia para me consagrar a Deus. Até meio-dia é jejum de criança. É por isso que sua vida espiritual é vida de criança. Porque jejuar até meio-dia é jejum de criança. Você jejua até meio-dia e fica com essa vida espiritual de criança. E não cresce, não rompe, não avança para lugar nenhum em sua vida. Porque você é cativo da sua alma. Quem jejua tem alma curada. Quem jejua tem alma curada. Não é aprisionado pela alma. Eu vou te provar biblicamente agora. Abre sua Bíblia, Isaías 58. E agora a gente vai ter um ensino aqui, tete a tete de jejum. Quem não jejua é escravo da alma. É por isso que tá cheio de gente aí, ó. Cheio de crente, tudo almático. Não tem vida de jejum. Tudo escravo da alma, tudo escravo das emoções. Não rompe, não avança, não cresce. Não vai para lugar nenhum na vida com Deus. Não vai. Por quê? Porque não tem vida de jejum. Não conhece o Senhor. Não tem uma revelação de quem Jesus é. Não é santo. Não se consagra. Porque santo é aquele que se consagra. Se não tem vida de jejum, não tem santidade. Então vive aí. Os crentes não jejuam. Vive tudo escravo da alma. Tudo escravo das emoções. Não ouve Deus. Não fala com Deus. Não discerne Deus, não conhece Deus, não ouve a voz do Senhor. Você quer saber um dos principais motivos para eu jejuar? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Porque como o jejum, ele silencia a minha alma e ele mata a minha carne, ele para de atrapalhar. Preste atenção. Quando você jejua, você silencia a alma e você mata a carne. Aí elas param de impedir o seu espírito de ouvir Deus. Enquanto você não está jejuando, sua alma está falando, sua carne está falando, e seu espírito está aqui no meio tentando ouvir Deus. Quando você jejua, pronto. A alma silencia, a carne morre, e aí fica fácil para o seu espírito ouvir a voz de Deus. Entendeu por que jejuar é tão importante? Mata a carne, silencia a alma e deixa o seu espírito pronto para ouvir a voz do Senhor. Enquanto você não jejua, a carne está gritando, a alma está bagunçada. Seu espírito está tentando ouvir Deus, mas tem muita coisa falando. Aí quando você jejua, a carne morre, a alma se aquieta, e aí fica o silêncio do espírito poder ouvir a voz de Adonai. É por isso que os crentes não ouvem a voz de Deus, porque não jejuam.
Isaías 58. Quem achou, coloca um foguinho aí na tela. Quem achou, coloca um foguinho na tela. Isaías 58, versículo 3. Isaías 58, 3. Primeira coisa que você precisa aprender aqui, já anota, tópico disso que eu vou falar agora. Não se jejua para barganhar nada com Deus. Jejum não é para Deus te dar nada. É para você se converter. É para matar a sua carne. Não se jejua em busca por coisas. Se jejua em busca por Deus. Sabe qual é o nosso grande equívoco hoje? É que as pessoas que jejuam buscando coisas. Jejum não é para buscar coisas de Deus. Jejum é para buscar a Deus. Eu vou jejuar em prol disso, em prol daquilo. É por isso que nada rompe, nada desanta. De vez em quando até flui uma coisinha. Mas sua vida continua do mesmo jeito que está. Por quê? Porque não é para jejuar buscando coisas. É para jejuar buscando a Deus. E aí quando você encontra a Deus e se alinha com o coração dele, há um benefício. Deus abençoa a sua vida em todas as áreas e consequentemente você prospera. E você cresce, você alcança novas coisas. Então o jejum não é para alcançar coisas não, é para você se converter, para Deus mudar a sua vida e como consequência você é mais parecido com Cristo, você amadurece em Deus na sua caminhada com Ele e tudo que está disponível nas regiões celestiais vem para a sua vida. Mas primeiro precisa entrar para a vida de jejum de consagração e corrigir a intenção do nosso coração. Isaías 58, 3. E questionam, por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso. A razão está que no mesmo dia do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Assim também explorai os vossos trabalhadores. Preste atenção nisso aqui. Há um equívoco na interpretação disso aqui demais. Porque, o que acontece? Aí o povo diz, então você não pode jejuar e trabalhar. Não, preste atenção. O que o profeta está corrigindo aqui é a intenção do coração dessas pessoas. Eles jejuavam em busca dos próprios objetivos. Eles estavam jejuando e buscando aquilo que eles almejavam, aquilo que eles queriam. Então o jejum era uma ferramenta de barganha com Deus. Era uma forma de atrair aquilo que eles queriam. Não era uma busca pela face e pela presença de Deus, por uma revelação genuína e verdadeira de quem Jesus era. Não! Não era para conhecer a Deus, era para barganhar. Você vê que eles estavam, eu estou jejuando, Deus, e você não vê. Eu estou jejuando e você não olha. Eles não queriam o coração de Deus. Eles queriam as mãos, eles queriam o favor de Deus. Eles não jejuavam em busca da face, eles jejuavam em busca das mãos de Deus. E Deus não quer que você jejue em busca de nada, querido, a não ser da face dele, a não ser de ouvir a voz dele, a não ser de conhecer o coração dele. Jesus estava corrigindo a intenção do coração desse povo, dizendo, parem de jejuar enquanto vocês estão focados nas suas próprias coisas. Não, o dia de jejum é um dia de busca pela minha face e pela minha presença. E é por isso que durante o dia de jejum, você precisa ter um tempo de sentar no seu quarto e busca o Senhor. Você precisa ter um tempo de separação durante o dia de jejum, não é um dia normal. Quando eu estou jejuando, eu fico quieto, eu fico calado, é um dia que eu passo assim, introspectivo aquele dia, porque eu estou analisando, eu estou remoendo aquilo que está vindo no meu espírito, eu estou num período de análise de mim mesmo, eu estou examinando a mim mesmo nesse dia, estou olhando para mim dizendo, Senhor, eu preciso de alinhamento, eu preciso me converter, minha vida precisa mudar. É um período de silêncio da sua boca para ouvir a voz de Deus. Eles jejuavam aqui como um ato religioso, não como um ato de busca pela presença de Jesus. O jejum não é para fazer Adonai te ouvir. O jejum não é para fazer Deus te ouvir. O jejum é para fazer você ouvir a Deus. Jejum não é para Deus ouvir suas petições. Jejum é para você aprender a ouvir a voz de Deus. Jejum não é para Deus ouvir você. Jejum é para você ouvir Deus. As pessoas jejuam em busca de coisas. Jejuar em busca de coisas para quê, querido? Se Jesus já te deu tudo. Tudo que você precisa fazer é amadurecer, crescer em Deus, para se tornar confiável para Deus, dar para você aquilo que Ele já destinou a você. Você já é rico no Espírito.
Deus já disponibilizou todas as bênçãos nas regiões celestiais para você. Aí lá em Gálatas 4 ele fala, tudo que você precisa fazer é deixar de ser menino. Quando você amadurecer, eu vou dar para você tudo que é sua herança. Aí a gente vai jejuar, buscando uma coisa que Deus disse que só daria para a gente quando a gente estivesse maduro. Não busque as coisas através do jejum. Busque a face de Deus através do jejum. E lá, amadurecendo, crescendo em Deus, você vai se tornar confiável para que Deus dê para você aquilo que Ele já destinou para você. Mas você não vai lá para buscar as coisas, você vai lá para buscar a face dele. Versículo 4. Ora, o motivo está em que vosso jejum sempre termina em discussão, rixa, brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continue a jejuar deste modo. E ainda espereis que a vossa voz seja ouvida pelo alto céus. Entende isso aqui, pelo amor de Deus. Não dá para jejuar e continuar vivendo da mesma maneira. Não dá para jejuar sem posicionamento seu. Não dá para jejuar se você não tiver uma disposição de mudança. O jejum é uma busca por transformação. Um jejum é uma busca por uma revelação maior de quem é Deus, para que você seja transformado. Sabe qual é a maior ferramenta de autotransformação que você tem? É uma vida de jejum. Sabe essas coisas que você olha na sua vida e que você enxerga na sua vida, que são assim, você odeia em si. Você olha para si e fala, meu Deus, como eu odeio isso, eu não quero que isso esteja em minha vida, eu não amo isso em mim. Sabe como tirar isso de sua vida? Jejum! É a maior ferramenta de autolibertação que um homem tem. É uma vida de jejum, é uma vida de consagração, porque o jejum mata o velho e faz o novo brotar dentro de você. E as pessoas, prestem atenção, eles jejuavam e continuavam vivendo da mesma maneira. Não havia desejo por transformação, não havia sede por mudança, não havia fome por ser diferente, não. Eles jejuavam e continuavam vivendo da mesma forma. E aí o Senhor fala assim, vocês esperem de verdade que eu ouça as petições de vocês. Se vocês jejuem, vão brigar com o seu vizinho. Se vocês jejuem, vão brigar com o seu próximo. Se o motivo do jejum de vocês é uma rixa religiosa que acaba em discussão e em briga, é mais importante a teologia do que a busca pela minha face e pela minha presença. Queridos, o jejum é uma ferramenta de transformação pessoal. Quer ser transformado? Comece a jejuar constantemente. Eu te garanto que daqui a algum tempo você não vai mais se reconhecer. Não há como jejuar e continuar tendo uma vida carnal. O jejum vai levar você a viver uma vida espiritual. Aqui eles estavam esmurrando os outros. O jejum não é uma ferramenta de esmurrar o próximo. O jejum é uma ferramenta de esmurrar a si mesmo. Deus não quer que você brigue com ninguém. Deus quer que você brigue consigo mesmo. Deus quer que você brigue com sua carne. Deus quer que você brigue com sua alma. A briga dos fariseus aqui era contra o próximo. O que Jesus está dizendo é para brigar consigo mesmo. É para brigar com você. O jejum vai produzir em você uma transformação que vai te levar a esmurrar o próprio corpo. Brigar contra a sua carne. Sua única violência será em não aceitar a sua vida de carnalidade, a sua própria carnalidade. Quer matar a sua carne, uma vida de jejum. O jejum vai transformar você num rio de amor para a sua geração, porque o jejum vai te levar a conhecer a face de Deus, e conhecendo a face de Deus é impossível não ser transformado e não amar como Ele ama, não querer tocar as pessoas como Ele toca, não se envolver com as pessoas como Ele se envolve. Vocês estão me entendendo isso, querido? Vocês estão me entendendo? Está ficando claro para vocês? Para mim é muito claro, fica muito nítido para mim, mas eu não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês, sabe? É fundamental, querido, você adentrar numa vida de jejum e de consagração. É fundamental para que aquilo que precisa morrer dentro de você morra e aquilo que é de Deus que precisa nascer dentro de você nasça. Eu tenho só mais alguns segundos para encerrar essa live, vou encerrar ela. E nós vamos começar outra porque eu preciso terminar de falar isso aqui. Eu não sei onde você está, mas o ambiente no meu quarto aqui está tomado pela presença de Jesus. E eu preciso terminar de falar isso. Preciso demais terminar de falar isso aqui. Então eu vou encerrar essa live e vou começar outra. Entrem comigo na outra live. Para mim, entrem comigo. Eu vou encerrar aqui agora. Faltam 24 segundos.
Eu vou encerrar essa live aqui e a gente vai começar a outra. Para terminar, só terminar de explicar Isaías 58 aqui, orar e encerrou o dia de hoje. Então não sai, entre lá na outra live, vai começar agora aí, em nome de Jesus.